Nós deveremos ter, o que tudo indica, na quinta-feira, né? A instalação da CPI da Covid no Senado. Hoje, mais cedo, né, Cláudio? Vocês ouviram aqui no Jornal Gente o senador Omar Aziz, né? Que é tido aí como o virtual presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Disse ter o apoio ali de 8 dos 11 integrantes da CPI. E segundo o senador do PSD do Amazonas, estava praticamente sacramentada essa indicação, além da relatoria do senador Renan Calheiros, mas Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, resolveu se candidatar também. Em entrevista aqui à Rádio Bandeirantes ao Jornal Gente, o Omar Aziz disse que Girão quer o posto para evitar que Renan seja o relator da CPI. Eu conversei dos 11 com 8 senadores já, e os 8 irão votar em mim. O senador Humberto Costa, o senador Renan, o senador Randolfo, o senador Eduardo Braga, Tasso Gereissati, o senador Otto, eu e o senador Ciro. Hoje irei conversar com o senador Marco Rogério e conversar com o senador Jorginho Melo, pedir o voto deles. O senador Eduardo Girão me ligou a semana passada, disse que não concordava na indicação do relator, que eu vou indicar o Renan como relator, e que seria candidato a presidente. É normal isso, é uma casa democrática e ter uma disputa é algo salutar até. Tido como independente em relação ao governo de Jair Bolsonaro, Omar Aziz afirma que a CPI vai investigar fatos e não pessoas. Mas agora à tarde, em entrevista ao Band News TV, o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, disse que está preocupado com a escolha de Renan Calheiros para a relatoria da CPI da Covid. Vamos ouvir. Eu tenho muita preocupação na escolha do nome de Renan Calheiros. É um grande amigo meu, uma pessoa que eu respeito, é legítimo estar a presença dele, mas alguns posicionamentos que eles têm manifestado antes da CPI me levam a certa preocupação para ele ter um enfoque todo especial no que diz respeito a atacar a pessoa do presidente da República. Então, se esse for o intuito e não houver uma mudança de postura, nós vamos ter sérios problemas na condução desse relatório e até nós vamos talvez ter que produzir um relatório alternativo se esse não houver uma mudança de postura do relator Renan Calheiros. Ô Cláudio, mas há alguma chance do Renan Calheiros não ser o relator da CPI no horizonte? Não, eu acho que não, acho que está tudo armado, como a gente já falou isso aqui na semana passada, como diz o nosso Milton Neves, nem precisa ter CPI, já se sabe exatamente quais as conclusões a que vai chegar e por isso a CPI nasce sob essa sombra de desconfiança, né? A impressão que eu tenho é que o principal problema da relatoria ser entregue a Calheiros não é o posicionamento dele anterior, porque, afinal de contas, os demais, de uma maneira ou de outra, a maioria dos senadores da CPI já são mesmo hostis ao governo. Não se trata disso. Eu acho que o grande problema é um problema de natureza ética, ter um senador que é pai de governador sendo o relator dessa CPI. O governador é investigável. Se no curso da CPI surgir alguma denúncia, né, se vier a público alguma investigação que envolva o filho do governador, o filho do senador, que é governador de Alagoas, como é que vai ficar a posição do relator? Vai fazer o quê? Ele vai renunciar? Ele vai fazer o quê? Ele disse que isso pode ser resolvido com a designação de um sub-relator para atender a essa investigação específica, etc. Acho que não, acho que é tudo mesmo armado, das duas maneiras, né? Tanto para condenar o governo, que eu acho que o governo merece mesmo tomar uma bordoada em razão do seu comportamento durante a CPI, mas o negócio está escancarado demais, né? Esse é um aspecto, e a outra, o que também explica a presença dos dois, do senador e do senador Calheiros, do senador Aziz, no comando da CPI, pelas ligações que eles têm com governadores. O governador do Amazonas é muito ligado, foi apoiado por ele, inclusive, quando se elegeu governador do Amazonas, e é dos governadores mais denunciados por irregularidades. O governador Wilson Lima, do Amazonas, tem 2 ou 3 pedidos de impeachment contra ele na Assembleia Legislativa lá do estado do Amazonas. Tem, inclusive, uma briga pelo comando da Assembleia Legislativa, porque disso depende a sorte do governador. O governador pode
no meio da CPI no Senado, o governador do Amazonas pode acabar sendo empichado lá no estado dele. É uma figura acusada de inúmeras irregularidades, inclusive de haver comprado testes de respiradores, etc., para uma loja de vinhos, né, mostrando mesmo, enfim, algum tipo de irregularidade grave ali em Sanável. E o governador de Alagoas e o senador relator é pai do governador de Alagoas, também recebeu 8 bilhões para tocar a CPI. Um outro senador de Alagoas, que é do PSDB, o senador Hugo Cunha, ele lembrou várias denúncias que há de malversação desses recursos federais enviados ao Estado. Aparentemente, a presença desses senadores no comando da CPI é para impedir que haja qualquer tipo de investigação contra governadores. Está lá, quem é suplente, qual é o senador que está na suplência do MDB para assumir na ausência do Calheiros ou do senador Eduardo Braga? Jader Barbalho. Ele é pai do governador do Pará, que é outro enroladíssimo em denúncias maracutaias, denúncias de desvio de recursos federais no uso no combate da pandemia. E sem contar que teremos um relator na CPI que está encalacrado até o pescoço em pelo menos 15 ou 16 denúncias gravíssimas, inquéritos de corrupção no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Sabe-se lá por quê? Aí é uma coisa que quem tem que explicar são os personagens da história. Sabe-se lá por quê o Supremo mantém isso na gaveta, não avança com esses inquéritos e processos envolvendo o senador Renan Calheiros. Uma figura nessas circunstâncias, ser o relator, é algo que de fato algo que coloca, no mínimo, uma CPI numa situação vexatória. Eu acho que esse é o maior problema, não é o fato de o Calheiros ser um crítico, quanto mais do atual presidente. Sabe-se que ele sempre foi ligado, ele é muito ligado ele e o filho, muito ligados ao ex-presidente Lula. Ele vai estar ali, é outro aspecto também, mas, enfim, que tem que ser levado em conta. Ele vai estar ali a serviço da pré-candidatura do ex-presidente a presidente da República. Enfim, tem muita coisa aí que vai rolar. Qual é a grande dificuldade dessas pessoas, né? É dar às investigações da CPI algo que seja efetivamente relevante do ponto de vista da ameaça, digamos assim, da ameaça institucional ou da ameaça à estabilidade do atual governo. A gente sabe que essa CPI é uma CPI que vai investigar erros que foram cometidos. Entre estes não está o de ladruagem do governo federal. Seria muito esquisito, né? A CPI, que tem tantos governadores e prefeitos acusados e até investigados pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, por haverem roubado dinheiro público federal no combate à pandemia, passar a mão na cabeça dessa turma e tentar, de alguma maneira, cristianizar o presidente da República pelos erros que cometeu. A diferença dessa CPI para outras anteriores, que também atormentaram presidentes, é que nas outras, as denúncias que estiveram sob investigação foi de roubo, né? São pessoas que eram acusadas de roubar dinheiro público, caso, por exemplo, do ex-presidente Lula.